Simbora, minha gente, para mais uma aula, porque o que é bom pode melhorar. Você acredita que hoje nós temos um conteúdo maravilhoso? Você está preparada para ele? Você está preparada para essa porção da palavra de Deus? Eu espero que você tenha gostado até aqui desse compilado que a gente fez de aulas sobre esse brilho. E a gente inicia falando, né, do espelho, do nosso olhar, do nosso ego. A gente começa com a gente, com o que a gente tem, com o que a gente consegue enxergar. E aí a gente vai percebendo a nossa relação com a nossa fé, o quanto que essa fé consegue encontrar uma prática, consegue encontrar um meio de se expressar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aí a gente entra no papo da beleza. Aí a gente começa a perceber que a gente nem sabia direito o que era beleza. E a gente começa uma busca interior. Gente, eu quero ser bonita. Mas eu quero ser bonita com a virtude. Eu quero ser bonita com o valor da beleza. Eu quero agregar tudo isso na minha vida. Eu quero me enxergar bela. Eu quero ver a beleza de Deus em mim. E então a gente chega aqui justamente para mostrar essa beleza que a gente precisa cultivar no nosso coração. A beleza que vem de Deus para nós. É como esse brilho. Isaías, capítulo 60. Os 2 primeiros versículos diz assim a palavra do Senhor, só para a gente começar. Levante-se, resplandeça, pois a sua luz chegou, e a glória do Senhor raiou sobre você. Pois, embora a escuridão cubra a terra e a grossa escuridão os povos todos, sobre vocês o Senhor se levantará e a sua glória aparecerá sobre vocês. Que texto maravilhoso, que texto poderoso, que nos enche de esperança, de alegria, de convicção de que o Senhor está sobre nós, de que o Senhor é conosco. E isso deve nos bastar. Isso deve nos alegrar, afinal nós somos convidadas a ser essa mulher virtuosa que sorri diante do futuro. Por quê? Porque ela tem esperança. E é uma esperança gloriosa. E é nessa glória que nós nos apoiamos, na glória do Senhor. Essa glória que nos ilumina e que nos faz também brilhar. Eu quero falar com vocês justamente sobre esse brilho. Sobre essa ideia do brilho do feminino que transcende a questão da luminosidade, mas eu falo do brilho interior que revela para nós os valores mais elevados da alma, que fala para a gente dessa beleza que vem de dentro, que fala da confiança, que fala do caráter. Quando a gente fala do brilho da feminilidade, é o brilho que a mulher tem, que é como um poder de inspirar, de atrair, de iluminar os ambientes, de tocar os corações. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Muito longe de ser um tema que se volta para o nosso ego, a gente já passou dessa fase. Eu quero que a gente comece a perceber aqui, que já está na hora da gente perceber, né? O quanto nós precisamos nos entregar para a ação do Espírito nas nossas vidas. Talvez você tenha aí no seu coração aquele sentimento, eu já ouvi tanta pregação, já fiz tanto curso, já li tanto a Bíblia, já fui tanto para a igreja, mas parece que falta para mim alguma coisa. Parece que eu ainda não cheguei lá. Parece que eu não conheci totalmente. Parece que falta, sabe? E isso revela a nossa busca. Guarda tudo isso daí, porque isso aí vai ser usado no tempo certo, tá bom? Vai juntando as peças que você vai saber o que fazer com cada coisa. Combinado? Segura aí. Bom, eu quero trabalhar alguns textos bíblicos para falar desse brilho, eu só quero que você entenda o tema da aula, certo?
quando a gente está falando do brilho da feminilidade, nós estamos nos referindo a essa manifestação única da beleza da mulher, que não é da aparência, que a gente já viu, mas é da sua capacidade de nutrir, não tem nada mais feminino do que isso. Nutrir, transformar, inspirar. E tudo isso, como é que a gente vai viver, como é que a gente vai fazer? Através da nossa identidade de filha de Deus. Simples assim. Mas, apesar de ser simples assim, é difícil assim. Porque se eu perguntar para você agora, você vive como uma filha de Deus? Vamos entender isso melhor? Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esse é um texto que você devia ter decoradinho no seu coração, para que a memória te trouxesse a lembrança da preciosidade que é andar com esse Deus, viver com esse Deus, que nos deu tudo por sua graça, que nos convida a andar, a viver, a depender da fé. Tão somente isso. Olha só. Muitas vezes a gente acaba não desfrutando disso aqui. Do mais simples. Talvez a gente chegue num tema como esse e você diga, já vi tantas coisas novas e agora a gente vai falar assim, do evangelho, só isso, né? E aí, quanto mais a pureza do evangelho, quanto mais as bases do evangelho, as doutrinas da Bíblia, mais a gente fica assim, isso aí não... Mas enquanto essas bases elas não forem firmadas no nosso coração, minha irmã, não tem verdade nenhuma que você consiga viver sem essas doutrinas bíblicas firmadas dentro de você. Você é salva pela graça de Deus, você recebe esse presente, porque para receber o presente da salvação, você precisa, aí é a parte difícil, reconhecer que você precisa dele. E essa é a parte que a gente tem dificuldade, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós não prestamos, reconhecer que as nossas obras não valem nada, porque a gente se esforça tanto para ser boazinha, a gente se esforça tanto para ser santa, a gente se esforça tanto para fazer tudo certo. E tudo isso não vale de nada. Não vale para comprar nada, porque tudo já foi feito por Cristo. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Aqui não tem esse papo de dizer, eu fiz e aconteci. Não tem. Aqui só tem espaço para ele ser Deus. Olha que maravilha, que coisa boa. E aí eu quero falar de como a gente vive isso em duas dimensões. E eu não quero colocar aqui como uma dimensão boa e outra ruim. Eu quero que você entenda isso. Eu quero colocar como níveis da nossa experiência com a fé, da nossa experiência com Deus. O nível da religiosidade, que é basicamente onde todo mundo começa, e o nível da espiritualidade, que é onde a nossa maturidade de fé vai nos guiar, vai nos levar, onde o Espírito de Deus vai nos levar, certo? É muito precioso o texto para você meditar do Evangelho de João, capítulo 4. A conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, minha gente, aquilo ali é um manual de vida espiritual. Ali você consegue ver fases do desenvolvimento de uma vida espiritual. Aquela mulher começa a conversa totalmente baseada na lei, na religiosidade dela. Onde é que a gente adora? Qual é o monte certo para adorar? Qual é o jeito certo, né? Ela está totalmente baseada ali na obra humana do meu pai Jacó, na tradição. E aí Jesus acolhe essa mulher na religiosidade dela, é assim que ela encontra com Jesus. Mas a partir do encontro com Jesus, ela conhece a espiritualidade.
Ela conhece o Senhor falando, olha, não é em monte nenhum. Chegará o dia, e ó, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores não vão mais precisar de monte. Os verdadeiros adoradores não precisam mais de uma roupa especial, de um mediador, de ninguém, de nada. Vão precisar de um coração verdadeiro. Porque a adoração que o Pai recebe é uma adoração em espírito e uma adoração em verdade. Então, é preciso de uma conexão espiritual, porque quem não nasce no espírito não pode se comunicar com Deus que é espírito. Aí o papo começa a intensificar. Então, a gente precisa perceber nesse primeiro momento onde é que a gente está na história. Em que lugar a nossa espiritualidade está. Porque se a gente ainda está com uma feminilidade religiosa, como é que é essa mulher nesse nível aqui de revelação de Deus, de conhecimento e de relacionamento com Deus? É uma mulher que vive na rigidez, porque a religiosidade ela é alimentada pela rigidez, com ela mesma e com os outros. É a mulher que está sempre se cobrando, ela é muito focada no fazer. Esse fazer está intimamente ligado com o valor dela. Quanto mais eu faço, mais crente eu pareço ser. Para os outros e para mim mesma, eu preciso provar o meu valor. Aquela pessoa que gosta de pagar o preço, tô aqui, ela deseja ser reconhecida, ela deseja ser vista. E ela busca uma expansão, só que essa expansão dela é focada nela, no ego, no espelho, né? E aí, quanto mais eu faço, quanto mais pessoas eu alcanço, quanto mais lugares eu vou, isso prova o quanto eu sou boa, né? Ela carrega muitas culpas, muitos fardos, ela não consegue relaxar porque ela tá vigiando o tempo todo, vigiando a si mesma. E quem vigia demais, né? Acaba sendo preso, né? E ela tá sempre pedindo ao Senhor, Deus, me dá mais algo para fazer, né? Me diga como ser e sempre pedindo ao Senhor mais e mais e mais coisas. Na espiritualidade, ela vai vencendo isso aqui, vencendo esses desafios, vai buscando cada vez menos apoiar a sua identidade em si mesma. Aí na espiritualidade, ela é mais íntima. Na espiritualidade, ela tem uma busca pela essência das coisas, pela verdade. Existe no interior dela um desejo de conhecer as coisas, um desejo de profundidade. A superficialidade, ela já não aguenta mais conteúdo raso, ela não aguenta mais ensinamentos bíblicos assim superficiais, misturados, diluídos com artimanhas humanas, com doutrinas humanas. Ela quer mais pureza, ela quer mais essência, e isso é bom. Ela é guiada pelo Espírito para as verdades profundas de Deus, ela começa a aprender com Deus. Ela começa a ouvir de Deus, ela começa a beber da fonte. E o quão poderoso é isso? Beber da fonte. Ela faz também, mas o fazer dela aqui no espiritual é natural, não é uma busca por alguma coisa. É uma entrega, é uma doação, é uma oferta. O seu serviço é uma oferta ao Senhor. E a sua expansão não é o tanto de coisa que ela faz e o tanto de alcance que ela mesma tem, mas é uma expansão interna. Ela cresce para dentro, as suas raízes sendo firmadas. Esse é o crescimento dela. Então, essa mulher também sabe descansar porque ela busca um relacionamento de filha. E isso faz toda a diferença. Você quer ver aqui um exemplo bíblico de alguém que viveu esses dois estágios? E a gente consegue ler aqui nas escrituras justamente o momento em que ele sai desse lugar, também no encontro com Jesus. É sempre nesse presencial, nesse encontro, nessa revelação com o Senhor. João, capítulo 3. Uma autoridade religiosa espera tudo ficar escuro para que ele tenha esse encontro, porque não era muito favorável para ele ser visto com esse tal de Jesus.
Então ele vai meio que escondido encontrar essa figura que despertava nele uma sensação de fome. Jesus despertava em Nicodemos uma sensação de curiosidade, de fascinação, de eu preciso conhecer. Porque a minha religião não me basta. Porque o que eu conheci até agora, o que eu sei até agora, não me supre. Não é suficiente para mim, mas o que ele tem, existe algo nele que eu desejo. Ele conseguiu ver em Jesus. Observe o que o texto diz, vamos lá. Havia uma autoridade religiosa entre os judeus, cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Uma revelação simples aqui, de Jesus como mestre. Um monte de gente pensa assim, né? Jesus, o maior mestre que já existiu. E aí, ele continua dizendo: os seus milagres são uma prova suficiente disso. Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isso. Se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nicodemos começa nos elogios, né? Olha, o Senhor é muito bom no que faz, ensina e prega e faz milagres. Esse negócio é muito maravilhoso. Aí Jesus corta a conversa e diz assim: olha, meu filho, quem não nascer de novo, não tem mais conversa, não. Não dá pra gente continuar essa conversa se não for no meu nível, Jesus está dizendo. Você precisa nascer de novo. E aí, versículo 4, Nicodemos diz: nascer de novo? Exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: o que eu estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Precisamos caminhar nesse processo. Você precisa, minha irmã, estar consciente de onde você está. E aqui a verdade brilha. A verdade brilha, porque se você diz, olha, eu reconheço que eu estou aqui, joia, maravilha, porque você consegue fazer um caminho. Mas tem muita gente que diz, eu tô no espiritual, mas claramente vive na religiosidade. Ela tá tão cega, que ela cria uma fantasia. E aí, sem verdade, a gente não vive, não desfruta da graça. Aí não consegue avançar. Nós precisamos nascer no Espírito. Por que isso? Porque Jesus ele não veio plantar uma religião. Jesus ele veio revelar o reino dos céus. Ele veio nos salvar para nos dar acesso a um reino que é espiritual. Na religiosidade, nós só nos tornamos legalistas, superficiais, rígidas, sem meios de desfrutar a vida, de desfrutar Deus. Nós somos cheios de barreiras. A religiosidade coloca várias barreiras em nós que a gente não consegue tocar a Deus. Mas nós temos em João capítulo 7, versículo 37, que ele vai falar dessa explicação do que no Espírito há verdadeira liberdade. João capítulo 7, aí do versículo 37, preste atenção no que a palavra de Deus diz. Se alguém está com sede, venha a mim e beba. Porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão no íntimo de todo aquele que crê em mim. Rios de água viva correrão sobre todo aquele que crê em mim. Correrão no íntimo. Minhas irmãs, isso aqui, você tem a compreensão, o discernimento do que é isso aqui? Aquele que crê, aquele que desfruta dessa dimensão, tem um rio de águas vivas correndo no seu interior, fluindo em você. É aqui que a verdadeira vida acontece.
É aqui que você consegue declarar: existe vida em mim, eu me sinto viva, eu me sinto plena, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Porque quando eu encontro com Jesus, aquelas barreiras se vão, as minhas amarras se vão, eu sou curada, eu sou liberta e eu sou livre para desfrutar. Eu sou livre para pertencer, não com a experiência do outro, não com o ensinamento do outro, não com o testemunho do outro, mas agora eu sei, eu experimentei, eu vivi e isso brilha. Esse é o brilho que toda mulher deve experimentar, de ser de Deus, de pertencer a Deus. Quando as pessoas dizem assim, o que é ser uma mulher de Deus? Não tem nada a ver com uma regrinha que você tem que fazer. E tem muita gente vendendo essa ideia. Você quer ser uma mulher de Deus? Toma aqui uma lista. Faz isso aqui. Viu? Se você fizer, você é mulher de Deus. E você quer saber o que é ser mulher de Deus? Ser. Ser de Deus. Ser de Deus é o que te fará ser uma mulher de Deus. Pertencer é quanto mais você se entrega, mais você é de Deus. E isso é tão simples. Mas a gente só consegue ver quando os nossos olhos estão desimpedidos. Quando existe clareza, quando essa luz, quando esse brilho de Deus chega pra gente, liberta de tudo. E quando a gente vê, não dá pra desver, né? Quando a gente vê aquilo que Deus nos revela, de quem Ele é, a gente não consegue mais voltar atrás. A gente vai querer mais. Porque a gente não consegue mais voltar para o outro nível. Nenhuma cadeia, nenhuma prisão consegue mais nos deter. Porque a gente não foi feita para isso. A gente foi feita para a liberdade que é em Deus. E nessa espiritualidade bem estabelecida, nós nos tornamos mulheres saudáveis. Nós nos tornamos mulheres cheias de vida, que cumprem o seu propósito e que vivem como filhas de Deus. E isso é maravilhoso. Então, se você tem no seu coração uma certa insatisfação, use ela como seu combustível para que você possa ir além, para que você possa conhecer mais Deus e para que você possa atravessar para um nível mais profundo. Se você puder sair dessa semana com algo no seu coração, saia com isso. Eu quero avançar no meu relacionamento com Deus. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero me sentir viva. Eu quero me sentir livre. Eu quero me sentir salva. Eu quero sorrir diante do futuro. Eu quero saber quem eu sou. Saber por que eu estou aqui. E viver uma vida consciente. Eu quero desfrutar desse brilho. Eu quero ver esse brilho. O brilho de ser quem eu sou em Deus. Esse é o brilho da feminilidade. Quando a mulher encontra o seu Criador, encontra o seu propósito, sabe quem é, sabe por que está aqui e vive consciente. Não existe nada mais precioso do que isso. Como a gente vai aplicar isso na nossa feminilidade? Se a gente não sair do superficial, se a gente não sair da religiosidade, nós não podemos descobrir o brilho da feminilidade, porque nós vamos estar ainda fechadas para isso. E aí a gente sempre vai ficar presa no joguinho das regras, né? Pode isso ou não pode isso? Eu devo ir para aquele lugar ou eu não posso ir para aquele lugar? Eu posso vestir essa roupa ou não posso vestir? Eu posso assistir esse filme ou não posso? Eu posso ouvir essa música ou não posso? Entende? Viver uma vida dessa não dá mais pra gente. A gente precisa ir para um novo nível. Você não discerne por si mesma. Você busca por espelhos, busca o ego, é orientada pelo ego, pela opinião das outras pessoas. Isso revela onde você está. E quando você vive baseada no seu ego, se você percebe, Jade, eu ainda estou olhando para o espelho. Eu ainda estou dizendo espelho, espelho meu.
Eu ainda estou sendo orientada pela minha própria vontade. Eu ainda estou guiando a minha vida pelo que eu quero. Eu ainda estou tentando bater meta, realizar sonho, acumular riquezas e ser alguém, seja através da minha beleza física, seja através da beleza da minha inteligência, da minha capacidade de produzir coisas, de criar coisas. Você precisa perceber onde você está. Porque se a gente não vive a espiritualidade, a gente não consegue ter uma fé prática como a gente viu na aula. A gente não consegue desenvolver essa fé no nosso cotidiano. A gente não consegue ver a beleza de ser mulher. A gente está sempre reclamando. A gente está sempre colocando peso no feminino. Ah, porque a jornada da mulher é muito mais difícil, porque o homem, Deus deu a parte mais fácil para o homem e o nosso coração é cheio de indignação. A gente está com o vestido florido, dizendo que gosta de ser mulher, mas na verdade está sempre com raiva, irada sobre os papéis que a gente desempenha. Mas por que Deus deu isso para a mulher? Mas por quê? Mas por quê? A gente questiona internamente, a gente não declara isso abertamente, mas a gente tá ali com uma pulga atrás da orelha, né? E a gente não consegue também ver a beleza de ser filha, a beleza de carregar a imagem de Deus e o valor de tudo isso. Por isso, eu quero te ajudar a ir em busca desse brilho perdido. Esse brilho que a gente não consegue, sabe, perceber, visualizar. A gente só consegue ir atrás desse brilho quando a gente percebe que perdeu ele. E esse é o primeiro ponto. Esse é o ponto de partida. Você entender que você precisa desse brilho. Que a tua vida tá meio apagada, que você tá meio sem direção. E que você precisa mergulhar, se aprofundar. E aí inicia então essa busca interior. Eu quero ser uma mulher mais espiritual. Eu quero ser uma mulher que conhece mais a palavra de Deus. Eu quero ser uma mulher intensa na minha busca, consciente da minha busca. Eu não quero estar perdida. E então eu quero te dizer, a gente termina a jornada aqui, mas você começa a sua jornada pessoal. A gente termina o nosso grupo de estudos aqui, mas para a tua história, isso é só o começo. E o meu desejo para você, em todo esse conteúdo, é apenas dar um pouquinho de luz. Resplandecer um pouquinho do que é a maravilha de viver para Deus. Para que andar com Deus não seja um pedaço da sua vida, mas que seja a sua vida. Isso faz toda a diferença. Você precisa desfrutar disso. Muito obrigada a todas vocês que acompanharam essa jornada até aqui. Eu espero que você saia daqui enriquecida, com mais fé, com mais beleza e desfrutando muito mais de Deus. A gente segue aqui para quem quer se aprofundar. Nós temos o curso O Brilho da Feminilidade em 4 módulos e você pode acompanhar essa sequência. Vai ser um imenso prazer ter você com a gente e caminhar. Nós temos mais de 50 aulas sobre feminilidade bíblica. Então, muito do que vocês viram aqui e muitos outros assuntos aprofundados. Então, se você sente que é nesse ambiente que você vai crescer, que é nesse ambiente que você vai desenvolver a sua fé e a sua espiritualidade, vai ser um prazer estar com você no nosso grupo. Se você sente que aqui é o nosso ponto de partida, por favor, esteja conosco nessa nova turma do curso sobre feminilidade bíblica, tá bom? Um beijo para vocês, minha gente, que o Senhor abençoe. Continue nos acompanhando aqui, a gente sempre tem vídeos novos sobre feminilidade. No grupo a gente sempre vai postar os conteúdos, quando abre turma nova, quando tem uma nova jornada devocional, quando tem algum workshop. Então, todas as informações vão estar por lá. No Instagram também tem algumas reflexões, você pode acompanhar muita coisa por lá também. Enfim, cola com a gente e vamos juntas, vamos formar um exército de mulheres que não querem mais viver na superficialidade, que entenderam que existe beleza no profundo. E nós vamos
caminhar atrás delas, porque Deus tem muito mais para nós. E é isso que nós queremos, mais de Deus para as nossas vidas. Que você seja cheia da presença do Espírito e que esse seja o começo de uma revolução, de uma transformação, do novo de Deus chegando para a sua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.